Estação CBN. Agora são 11h16 e antes da nossa coluna, mandar aqui um abraço pro Joliesson, que mandou uma mensagem aqui no nosso canal do YouTube, youtube.com/CBN Amazônia, mandando um bom dia para Isis Sena e para mim também, Ronaldo Santos. Então, muito obrigado pela sua mensagem, obrigado por acompanhar aqui a programação da CBN Amazônia Belém. 11h17. CBN Conexão Brasília, com Rômulo Pinheiro. Rômulo Pinheiro já está aqui no estúdio com a gente e hoje o tema da coluna Conexão Brasília é o seguinte: Congresso avança no projeto de lei 2628 de 2022, conhecido como PL da adultização. Rômulo Pinheiro, bom dia. Muito obrigado, bom dia, meu amigo Ronaldo Santos. E esse é um tema que balançou a semana anterior e esse mês agora. É bom lembrar que isso não é um tema novo, isso é um tema que já se discute há muito tempo, que se ficou claro foi só aí um avanço no conhecimento que as pessoas têm sobre isso, em razão do vídeo do influencer. Mas essa situação já vem rolando lá no Congresso, Ronaldo, já tem pelo menos aí 2, 3 anos. O próprio projeto de lei ele é de 2022. E claro que isso tomou uma proporção muito grande, e é um tema realmente muito importante, que está tentando agora uma proteção, e muita gente reclama, dizendo que o ECA já protege as crianças nessas circunstâncias. De fato, há uma proteção grande, a Constituição também protege, nós temos aí outras legislações, o próprio Código Penal, só que a proposta de lei, esse projeto, inclusive ontem foi determinada um caráter de urgência, vai à votação agora à tarde, mas é que a gente tem que perceber que existe hoje uma outra forma de exploração da infância e da juventude, que é através das redes sociais, desses meios tecnológicos que não tem uma previsão muito clara lá no ECA. Então, a proposta que está sendo votada, e já veio lá do Senado, inclusive, é responsabilização não somente daqueles que permitem esse conteúdo, permitem que esses menores sejam expostos a essas circunstâncias, mas também das empresas, das chamadas Big Techs, e a gente vem batendo nisso desde o ano passado, retrasado, que permitem, não só permitem, como também facilitam o acesso através dos algoritmos a quem é interessado nesse tipo de material. Então nós temos aí essa prisão do influenciador a última semana, que expunha as crianças, adolescentes naquelas circunstâncias. E é bom lembrar que o algoritmo dessas redes sociais facilitava o acesso de quem tinha interesse a esse tipo de conteúdo. Então, ali parecia-se que era apenas a exposição do dia a dia daquelas adolescentes, nada demais, muito pelo contrário. Então, as empresas facilitam até hoje. A gente sabe que se busca alguma coisa, se eu curto alguma coisa aqui na rede social sobre viagem, sobre esporte, vai inundar minha rede social aqui de notícias a esse respeito. Assim funciona com essas redes de exploração a esse tipo de situação, não somente a questão da sexualidade, mas também a exploração e tráfico de pessoas. A gente viu isso na denúncia do Ministério Público, foi feita a prisão daquele influenciador na semana passada. Nós vimos também os próprios familiares que lucram, que tem aí, expõe até uma situação degradante, e a chamada adultização também passa por isso. Então, o menor passa a ter aí uma vida em que ele desconsidera a questão da infância e passa a ter comportamentos como adultos sem a preparação psicológica para isso, que é o mais importante. Então, você tem uma crítica muito grande numa rede social, a criança, adolescente não tem um preparo psicológico para ter esse tipo de confronto com a realidade. Então é uma questão gravíssima que sempre esteve, vários psicólogos, vários médicos, a sociedade em geral, advogados, juízes e promotores já debatem isso há um tempo, e precisou agora desse vídeo que também é muito esclarecedor para que a comunidade, a sociedade em geral, tomasse um pouco mais de atenção a um assunto muito importante. E aí, meu caro Ronaldo, mexe com um vespeiro muito grande. Por quê? Porque a base do governo, e pelo menos se imaginava que esse é um assunto suprapartidário, ou seja, a proteção a menores e adolescentes, a crianças, é algo que realmente é uma pauta geral, mas
se encontram sempre as vozes do atraso costumeiras lá no Congresso Nacional, que tentam, pelo menos, obstruir a votação, alegando que isso seria pauta para censura. Então, responsabilizar as big techs, as empresas de tecnologia, por auxiliar, não só permitirem esse tipo de transmissão de mensagem, mas também de lucrar com isso, e também incentivar que outras pessoas lucrem, porque ou vejam esses acessos. Então, a responsabilidade imensa das mídias, e sem nenhum tipo de responsabilidade para esse tipo de comportamento. Então, aí nós temos os deputados contrários, os senadores contrários, informando que isso vai facilitar a censura nas redes, porque seria uma espécie de censura prévia, não autoridade, a liberdade de expressão irrestrita que muitos expoentes aí lá no Congresso desejam, sendo desta maneira expondo as crianças e adolescentes a todo tipo de abuso que não é de hoje. Então a gente tem aí a própria ministra Damares Alves, na época, ex-ministra, veio aqui no Pará, falou que tinha aquela situação na rede de exploração sexual lá no Marajó, quando se descobriu que não era daquela forma. Enfim, o fato existe sim uma exploração de todos os ramos, seja na atividade sexual, seja na atividade dita profissional. As pessoas perdem essa referência, as crianças perdem essa referência, adolescentes perdem essa referência. Então, a proposta que está sendo votada, vai ser votada agora à tarde, já foi aprovada no Senado, é exatamente trazer um pouco mais de responsabilidade para as empresas de tecnologia, para não somente essas empresas, mas também aquelas autoridades que têm o dever de fiscalizar e não fiscalizam, e com certeza trazer uma responsabilidade maior ainda para aquelas pessoas que, na minha opinião, são as mais responsáveis, que são os pais dessas crianças e adolescentes que permitem esse tipo de situação. E claro que isso fica muito fácil a gente trazer uma crítica aqui e não considerar toda uma questão social, mas ainda assim é muito importante que se discuta essa responsabilidade dos pais que permitem que menores tenham acesso a redes sociais. É muito fácil, é muito cômodo. E uma das propostas, na verdade, é vincular os perfis ao perfil do responsável legal. Então, você não tem hoje essa definição. Há uma previsão, há um aviso de que isso é para maior de idade apenas, mas isso é muito falho. Então, qualquer pessoa aí com 16, 14, cria uma rede social qualquer, sem qualquer tipo de fiscalização, posta conteúdos aí que, para muitas redes sociais, não tem uma fiscalização sobre o que está sendo feito lá. Isso é chamariz para outros tipos de interesses escusos e, claro, terríveis com relação à exploração sexual, à exploração de crianças em todo tipo de situação. Então, esse projeto de lei também, e claro, prevê que essas empresas elas terão também o dever de desestimular o conteúdo, o consumo excessivo a esse tipo de conteúdo. Porque a gente vai começar a acessar esse tipo de informação e o algoritmo automaticamente vai mandando todo e qualquer tipo de informação para essa comunidade que deseja ter acesso a isso. Isso, claro, traz um problema sério. É esperar que agora, hoje, a partir de hoje, já tenha uma definição sobre se esse projeto de lei vai, de fato, virar lei aqui no nosso país. Agora, eu tenho uma dúvida com relação a essa PL da adultização, porque existe o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, que já está em vigor há bastante tempo. Essa PL, ela entra em conflito ou ela pode reforçar o Estatuto da Criança e do Adolescente com relação a esse combate à adultização das crianças? Acho uma pergunta, Ronaldo. Eles estão até apelidando de ECA digital, porque, na verdade, ele está complementando a proteção que o Estatuto da Criança e do Adolescente já traz no seu bojo. Porque, veja só, Ronaldo, já existe punição para agressores dessas circunstâncias. Só que como isso acontece, ou seja, o meio que isso se forma, então se expor uma criança na rua a uma situação dessa, já tem uma previsão legal para isso. Mas, ao fazer da mesma forma, através de um meio tecnológico, no meio de uma rede social, havia uma lacuna, ainda há, porque o texto não foi aprovado, sobre o alcance dessa responsabilidade. Vamos supor, Ronaldo, por exemplo, se eu colocar uma criança aqui para vender alguma coisa na rua, vender uma bala, alguma coisa aqui, claro que demonstrada essa exploração, eu vou responder pelo fato. Agora, nas redes sociais, me parece, e isso fica ilustrado
como um dia a dia da pessoa, como ela está passando, é uma situação que é quase se fosse um reality show. Então daí se tira uma série de lucro em cima de uma situação de um vídeo que parece a princípio do dia a dia ou cotidiano. Então fica um pouco mais difícil identificar essa exploração como facilmente seria na rua, na rede social, toma um outro contorno, e essa falta de fiscalização, essa falta de identificação do que é crime e o que não é que tem que acabar, e claro que o projeto vai tentar solucionar esse tipo de problema. E agora, com relação à questão também dessa PL, caso ela seja aprovada, como é que seria a fiscalização? Bom, e aí tem um outro tema importante, porque até essa aprovação, o pessoal está fazendo obstrução lá agora, para não votar hoje ainda, inclusive, deve votar essa semana, deve estar a definição. Mas eles vão reforçar a ideia, e isso aí vai ter que ser deliberado ainda, da criação de uma entidade fiscalizadora. Então, a semelhança que eles têm, eles estão discutindo muito isso em Brasília, com a relação da Lei de Proteção de Dados. Lei Geral de Proteção de Dados tem uma entidade que foi criada para gerir essas relações. Então, a proposta é criar uma entidade fiscalizadora que vai auxiliar a Conselho Tutelar, auxiliar a Juizado de Infância e Juventude, a Justiça em geral, para que isso seja fiscalizado nas redes sociais. É uma proposta muito boa nesse sentido, que, sob a pecha de que vai gerar censura, muita gente é contra, mas o sentido da lei é muito bom nesse sentido, meu amigo. Tá certo então, Rômulo. Muito obrigado e até a próxima semana. Muito obrigado, um forte abraço, até a próxima quarta. Tá certo então, Rômulo. Essa foi a coluna Conexão Brasília, encerrando o Estação CBN de hoje. Os trabalhos técnicos aqui no estúdio de Érica Progênio e Fábio Alencar.